tu. A aula já tá começando. Eu sei, Então vô. sai daí. Sai. Oi, galerinha, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Então, vamos lá. Vou esperar todo mundo entrar aqui. Todo mundo ontem me enviou a atividade? Eu enviei, professora. Você recebeu? Sim, o seu eu recebi. Mas eu ainda não conferi todos, tá? Thierry, eu não tô te ouvindo. Professora, Oi. Eu enviei o meu, professora. professora, eu te enviei, só que eu não te enviei ontem porque meu pai não estava aqui em casa. Tá bom. Eu te Sem enviei. problema, não. Ok. Você viu o meu, professor? Calma. Gente, como eu disse, eu não tive ainda tempo para corrigir todos e olhar, tá bom? Se você ainda não me enviou, envia lá hoje, beleza? Então, deixa eu só fazer a chamada aqui para a gente continuar a matéria nova. Então, vamos lá. Nada da Bia, nada da Duda. Então, Arthur, Thierry, Cauã, Pietro. Oi. O que você está fazendo? Eu não estou conseguindo escutar ninguém. Agora que voltou. Não, eu tô só fazendo a chamada, gente. Rapidinho aí, ó. Arthur, Thierry, Cauã, Pietro, Rafa e Isabela, certo? Esqueci de alguém? Acho que não, professor. Beleza. Então, a gente hoje vai continuar a matéria da unidade 1 do caderno 4, tá? Comecei ontem, mas eu falei bem pouquinho, não deu pra gente ver muita coisa. Hoje, então, a gente vai começar lá do inicinho mesmo. E para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Vocês podem ir pegando o caderno para ir copiando. Professora, eu já colei todos os... colei todos os slides. Tá, joia. O slide ele ainda não estava completo, tá? Aí, à medida que eu for fazendo, eu vou enviando para vocês imprimirem. Tá bom. Tá? Ok. Deixa eu só pegar o slide aqui e a gente já vai começar. Meu computador está um pouco lento hoje. Professora, nós vamos corrigir a página lá do jogo rápido hoje? Também, mas como eu quero dar ainda um pouco da matéria, porque a gente não começou ontem, só deu para ver uma parte pequena. Então, eu vou falar primeiro da matéria, depois a gente corrige, tá? Então, vamos lá. Biscoito, feito.
Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Então, vamos lá, gente. Como eu disse ontem para vocês, a gente vai estudar nesse bimestre, na primeira unidade, sobre a constituição dos seres vivos. Aí ontem eu já dei essa introdução, mas eu vou repetir hoje de novo para a gente dar continuidade. Então, ó, a gente viu ontem, né, que nosso corpo ele é constituído por células. E o que são células? Células são aquelas unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. Então, é o que dá função e estrutura para o nosso corpo, tá? Então, elas estão presentes em todos os organismos vivos, com exceção, como eu falei para vocês, dos vírus. Agora, todos os outros, eles são constituídos por células. A gente tem os organismos unicelulares, que possuem somente uma célula, e nós temos aqueles pluricelulares, né? Que são aqueles que têm mais de uma célula. Os unicelulares são os micro-organismos, todos os seres microscópicos, e os pluricelulares a gente pode falar que são os animais, né? Nós, seres humanos, vegetais. Então, é isso que a gente falou ontem. Então, hoje a gente vai aprofundar mais sobre célula, e vamos falar também de tecidos, órgãos e sistemas. Então, como eu disse, as células, elas são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, com exceção dos vírus. Todos os organismos vivos vão apresentar célula na composição do seu corpo. E elas podem ser divididas em dois grupos básicos. A gente tem as células eucariontes e as células procariontes. Vou falar para vocês qual que é a diferença. A diferença é que as células procariontes, elas não têm um núcleo. O que é um núcleo? É a estrutura que fica no centro da célula. Essa estrutura que vai comandar a célula. Então, nessas células, nas procariontes, elas não têm esse núcleo definido. Então, o material genético, né, desses seres procariontes, eles acabam ficando soltos ali no citoplasma. O citoplasma é o quê? É tudo que está presente ali entre a membrana, né, e o núcleo. Mas no caso dessas células não possuem núcleos. Então, é tudo que está dentro ali da célula é o citoplasma, tá? E temos também as eucariontes, que é o quê? Quando tem o núcleo. Então, eles têm um núcleo bem definido, eles têm as organelas, né? O que são as organelas? É tudo que está dentro do citoplasma. Então, a gente tem a mitocôndria, o complexo de Golgi. Só que isso vocês não precisam se preocupar de entender agora, porque a gente vai ver isso depois mais para frente, tá? Então, células procariontes não têm núcleo. Células eucariontes possuem núcleo. Então, a diferença é essa. E temos também os tecidos. A gente viu, né, que as células, elas são unidades funcionais e estruturais. Os tecidos, então, gente, é o conjunto de célula. Então, são células unidas que vão desempenhar ali uma função específica no corpo. Então, a gente consegue ver, né, com a definição aí do tecido, que a gente consegue entender por que somente organismos pluricelulares, eles podem apresentar tecidos. Então, organismos pluricelulares apresentam tecidos, organismos unicelulares não. Por quê? Porque para se formar um tecido, a gente precisa de um conjunto de células. E a gente viu que os unicelulares só têm uma célula, então não é possível eles desenvolverem, né, construírem aí os tecidos, tá? Então, por exemplo, em nós, seres humanos, quais são os tecidos do nosso corpo? A gente tem o tecido epitelial, o tecido muscular, né? Epitelial está presente ali na nossa pele, o muscular que está presente no músculo, tem tecido nervoso, tecido conjuntivo, né? E além disso, muitas pessoas elas pensam o quê? Ah, mas as plantas não possuem tecidos. As plantas também possuem tecidos, tá? Então, que isso fique bem claro. A gente pode encontrar os tecidos, então, em todos os organismos pluricelulares que têm mais de uma célula, então, são constituídos também de tecidos.
Então, olha só, eu coloquei até um esqueminha aí para vocês entenderem. Então, a gente viu a célula, o que é célula, e nós vimos o tecido. A gente vê aí que tem uma setinha. Por quê? Para se ter um tecido, nós precisamos de ter células, né, no plural, no nosso corpo. E da mesma forma, é a questão dos órgãos. Para a gente ter órgãos no nosso corpo, a gente precisa de ter o quê? Tecidos. E, consequentemente, também precisamos de célula. Então, tudo que está antes aí da setinha é necessário para se formar um órgão. Então, é necessário tecidos e é necessário células, tá? O que são órgãos? É a formação composta pelo conjunto de 2 ou mais tecidos. Então, a gente tem vários exemplos no nosso corpo, né? A gente tem o coração, é um órgão. O baço, o fígado, o pâncreas, né? São exemplos aí de órgãos que a gente encontra no nosso corpo. Então, para a gente ter, vamos aí voltar no esqueminha que eu coloquei. Para a gente ter órgãos, a gente tem que ter quê? 2 ou mais tecidos do nosso corpo. E para a gente ter tecidos, a gente tem que ter 2 ou mais células no nosso corpo, ok? Por exemplo, professor, e nas plantas? Quais são os órgãos das plantas? Vocês sabem me dizer? Professor, o caule. O caule, isso, as raízes das plantas, as folhas são os órgãos, né, que fazem ali, que formam o corpo ali da planta, né? Da mesma forma o nosso, né? Nosso coração, nosso estômago, isso tudo junto vai formar o nosso corpo. Logo depois, então, aí de órgãos, a gente vê aí, ó, sistemas. O que são sistemas? É um conjunto de órgãos que vão interagir ali e vão desempenhar uma determinada função. Por exemplo, nós temos o sistema cardiovascular. Então, ele tem uma função ali, né, de bombear sangue para todas as partes do nosso corpo. Tem o sistema digestório, por exemplo, que é para fazer a digestão do nosso corpo. Sistema urinário, né, que é o excretor, que excreta, né, substâncias do nosso corpo. Sistema endócrino, a gente tem vários exemplos. Então, eles vão ter uma determinada função. Então, para a gente ter um sistema, para a gente ter um desses sistemas, por exemplo, sistema digestório, nós precisamos de um conjunto de órgãos. Nós precisamos do estômago, do intestino, né? Então, para formar o sistema digestório. Então, é um conjunto de órgãos. E aí, gente, quando a gente junta isso tudo, a gente forma o quê? O organismo, que é, então, o conjunto de sistemas. Aí forma o nosso corpo, igual eu coloquei no desenho. Então, ó, o organismo precisa de um conjunto de sistemas. Oi? Então, sem célula não existe tecido, órgão, nem sistema. Isso, exatamente. Então, ó, para a gente ter um sistema, a gente precisa de um conjunto de órgãos. Para a gente ter um órgão, a gente precisa de um conjunto de tecidos. Para a gente ter tecidos, a gente precisa ter um conjunto de células. Então, a gente vê que tudo começa a partir das células. Então, a célula, ela é a primeira, né, unidade ali do nosso corpo. É através de uma célula que vai se formando, então, um corpo, né? Então, ela vai se desenvolvendo, vai se multiplicando até chegar, então, na formação de um organismo. Beleza? Entenderam, gente? Sim. Sim. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho, né? Por isso que eu não aprofundei muito ali antes, porque a gente agora vai falar de alguns sistemas. Vou falar só um pouquinho, porque também é uma matéria que vocês vão ver mais para séries mais adiante. Mas vamos falar só um pouco. Por exemplo, coloquei aí, sistema cardiovascular. Ele também é conhecido como sistema circulatório, tá? É a mesma coisa. Ele é responsável pelo quê? Como eu disse, circulação do sangue. Então, ele vai transportar os nutrientes, o oxigênio para o nosso corpo, né? E ele é formado pelo quê? Pelos vasos sanguíneos e também pelo coração. Então, esse é o sistema cardiovascular ou sistema circulatório. Temos também um que eu não tinha citado. Professora. Oi. Até no 4º ano eu fiz uma maquete na Feira de Ciências para
do sistema cardiovascular. Aí, Legal. eu até peguei ela aqui. Pode mostrar, professor? Pode mostrar. Deixa eu ver se eu Só consigo. que o meu não é tão explicado, não. Ah, bacana. Nossa, Legal. Bem legal, Rafa. Depois, né, se a gente estivesse tendo as aulas presenciais, a gente poderia fazer uma coisa assim também. Infelizmente, com aula online fica mais complicado, mas bem legal. Ficou bonita. Então, vamos lá. Então, falando agora do sistema esquelético. Ele é o quê? São os ossos, né? As cartilagens, os ligamentos, os tendões, né? Do nosso corpo. Então, qual que é a função, gente, do sistema esquelético? O que vocês acham que o sistema esquelético ele proporciona para o nosso corpo? Sustento. Isso, então a principal função dele Eles seguram os órgãos. Exatamente. Então, a principal função do sistema esquelético, né, que está composto ali, né, o nosso esqueleto, ele é responsável pelo quê? Por sustentar, por dar forma ao nosso corpo. Ele vai proteger os nossos órgãos internos, né? Imagina se a gente não tiver. Segurar, porque se não tivesse o sistema esquelético, os órgãos tudo estariam caídos. Uhum. Então, ele vai sustentar, né? Como eu disse. Então, ele sustenta, dá forma. Isso aí é porque eu tô entrando pelo meu computador, é porque eu tô pelo celular da minha avó. Tá, sem problemas. Então, gente, ele vai, então, sustentar, dar forma, proteger os nossos órgãos, atuar também, ele vai atuar junto com o sistema muscular e o articular também para permitir o quê? Que a gente se movimente, né? Então, o nosso sistema esquelético também ajuda a gente a se movimentar, junto com os outros sistemas também, né? Como eu disse, o muscular também, ele ajuda a gente a se movimentar. Tem outras funções também, por exemplo, ele tem a função de produzir células sanguíneas na medula óssea. O que é a medula óssea, gente? É o que está presente ali dentro, né, dos ossos. Então, ele vai armazenar ali sais minerais, como cálcio, né? Por que você acha, por exemplo, que você tem que estar sempre se alimentando de cálcio, justamente para fortalecer os seus ossos? Porque lá dentro dos seus ossos tem sais minerais. Isso tudo ajuda na proteção, no desenvolvimento, deixar os seus ossos mais fortes, tá? Então, lá dentro fica o cálcio, né? Que é bem importante também para o nosso desenvolvimento, né? Para você não ter algum problema sério nos seus ossos, você tem que ter uma quantidade de cálcio necessária para isso. Então, ele tem essas funções. Então, vamos revisando. Proteger os órgãos, atuar no conjunto com o sistema muscular, né? Para permitir que a gente se movimente, sustentar o nosso corpo, dar forma ao nosso corpo, produzir células sanguíneas. Então, todas essas funções são do sistema esquelético. Temos também o sistema nervoso, que para mim é um dos mais importantes. Então, ele é responsável pelo quê? Olha só, ele vai captar, ele vai processar e ele vai gerar resposta diante dos estímulos pelos que a gente é submetido. Então, é através do sistema nervoso, por exemplo, você consegue, por exemplo, você coloca o seu dedo numa superfície quente. Então, ele vai perceber aquele estímulo, ele vai ver que aquela superfície está quente, vai fazer então você o quê? Instintivamente, você vai lá e tira o dedo. O sistema nervoso está atuando. Graças a esse sistema, gente, que a gente é capaz de sentir, que a gente é capaz de reagir, né, a várias ali alterações que estão acontecendo à nossa volta. E até mesmo no interior do nosso corpo, não só externamente, mas também internamente. Ele pode ser dividido em duas, tá? O sistema nervoso, ele pode ser sistema nervoso central
e também o sistema nervoso periférico. Qual que é a diferença? Ó, o central, ele é formado pelo encéfalo, que é onde está o cérebro, por exemplo. E também ele é formado pela medula espinhal, tá? Então, esse é o central. Tem também o sistema nervoso periférico. Então, é o que está ali em volta, que são os quê? Os nervos, as terminações nervosas, os gânglios. Então, tudo isso junto vai atuar ali no sistema nervoso periférico. Nessa figura que eu coloquei aí do lado, vocês conseguem ver onde está o sistema nervoso central, onde está o sistema nervoso periférico. Então, a gente vê que ele está ali presente em todo o nosso corpo, né? O sistema nervoso periférico controla as pernas? Ele que vai comandar os nervos do nosso corpo. Então, esses nervos, gente, eles vão se ramificar para os nossos braços, para as nossas pernas, né? Justamente para ter ali nessa região terminações nervosas, né? E aí, do seu sistema nervoso central, ele vai mandar um comando para o seu sistema nervoso periférico, para aí sim você conseguir se movimentar. Então, olha só, a gente viu que para a gente se movimentar, atua também o sistema, o quê? Esquelético, lembra? Então, olha só. O nervoso central só manda informação e o nervoso periférico faz a informação que o central mandou. Isso, manda para as terminações nervosas. E aí, junto com o sistema esquelético, que a gente consegue, então, se movimentar. Então, ali, gente, é uma junção, né? Todos os sistemas funcionando juntos vão dar, então, fazer aquele organismo ali tá sempre em constante, como é que eu posso dizer, desenvolvimento, tá se movimentando, né? Fazer todas as funções que o nosso organismo necessita. Oi, Rafa. Minha professora do quarto ano, ela sempre falava, sistema nervoso é como se fosse um controle remoto. Ele comanda tudo que você faz. Tipo, você quer pegar um garfo, aí você vai e o cérebro vai e manda ele pegar. Uhum. Pra vocês terem uma noção, por exemplo, quando uma pessoa tem morte cerebral, ela, entre aspas, assim, ela ainda está viva, mas ela vai ficar ali vegetando. Ela não vai conseguir mais mandar nenhuma impulso pro corpo dela, nenhum estímulo pro corpo dela. Nenhum comando. Nenhum comando. Então é como se a pessoa estivesse morta, mas ela não está morta, entendeu? Por quê? O cérebro dela já não está mais o quê? Funcionando. Vamos Então, dizer que ela está dormindo, o corpo dela está desligado. Ser enterrada viva, tipo, o sistema nervoso central parou, aí a pessoa acha que ela morreu, enterrar ela viva? Não. Os médicos, eles sempre conseguem detectar quando a pessoa teve morte cerebral. Aí, o que eles fazem? Deixa eu só concluir, gente, rapidinho. O que os médicos fazem? Eles falam com a família, ó, tal fulano teve morte cerebral. Infelizmente, ele não vai acordar mais, ele não vai falar mais, ele não vai se movimentar mais, ele vai ficar nessa cama parecendo que tá morto. E aí? Que desliga o aparelho? Aí eles pedem para desligar os aparelhos. Por quê? Porque os aparelhos ainda tá fazendo aquela pessoa respirar, né? Então, não tem jeito, aquela pessoa só respirar, não vai voltar não vai fazer mais nada. Só vai Você pode deixar ela pode ficar ali viva 5 anos, mas como se ela tivesse vai dar nada. Então acaba que quando a gente dorme. Olha para vocês verem. Professora, Ela não vai comer, nem beber, nada. Isso. Então, olha só, gente, como que o sistema nervoso, igual eu falei para vocês, ele é o mais importante, né? O nosso cérebro que está ali, né, no sistema nervoso, ele é muito importante para a gente mesmo ter, né, qualidade de vida, tudo isso. Então, sem ele, o resto não funciona, tá? ô professora, Oi. quando é morte cerebral é como se a gente estivesse dormindo, porque quando a gente dorme, vamos dizer assim, nosso corpo desliga. Lá é como se a pessoa estivesse dormindo. Ela não vai fazer mais nada, não vai comer, não vai beber, só vai ficar deitada. Exatamente. Professora, Oi.
Uma vez eu vi isso, mas tem muita gente falando uma coisa, depois outra pessoa fala outra, e eu fico confundindo. Aquele cientista lá, que ele andava numa cadeira, que morreu faz pouco tempo, que falava pelo computador, ele teve morte cerebral? Eu não sei. Ah, você tá falando do... Não sei te dizer. Não sei. Na verdade, eu acho que não. Acho que ele morreu mesmo. Acho que Não não sei. morte cerebral. Gente, olha só, não é que a pessoa, tipo, teve morte cerebral ou morreu mesmo. A pessoa que teve morte cerebral, ela ainda está viva, mas ela vai ficar ali vegetando. Então, Então o mas que é que os porque médicos fazem? mas ele morreu Eles mesmo. desligam os aparelhos Então, mas e a pessoa recentemente ele morre. morreu Não, ele mesmo. morreu mesmo. Mas ele Então, não ele teve morreu morte mesmo, cerebral, mas ele só falava Não, mas pelo ele morreu de computador. outra coisa. Ele morreu foi de câncer, se eu não me engano. Eu acho também. Então acho que é de vamos lá, câncer. vamos continuar aqui. Gente, todo mundo Mas no ele mudo. morreu mesmo. Não morte cerebral. Cauã e Arthur no mudo. Bora lá. Respiratório também é um sistema muito importante, né? Por quê? Ele que vai captar, né, o oxigênio ali do meio ambiente e vai liberar o gás carbônico. Então, esse sistema ele também vai estar relacionado, por exemplo, com o olfato, então com a nossa, né, capacidade de perceber os odores, né? Ele também vai estar relacionado com a fala. Por quê? Porque a gente tem, gente, um órgão que a gente chama de pregas vocais, né? Então, ele é um órgão do sistema respiratório. Então, ele ajuda também a nossa fala, a nossa voz sair. Então, ele faz parte do sistema respiratório. Então, ele é constituído também pelos pulmões, pelas vias aéreas. Então, tudo isso faz parte do nosso sistema respiratório. Coloquei aí a figura para vocês verem. Esse eu já estudei, professora. Todos esses aí que estão na figura, ó, cavidade nasal, epiglote, laringe, faringe, traqueia, brônquios, pulmão, cavidade pleural, pulmão, de novo, né, os dois pulmões e o diafragma, tudo isso faz parte do sistema respiratório, beleza? Então, Nossa, ó, professora, quando eu fui estudar isso, foi mais de um mês, professora. Até eu decorar, aí na prova, tipo, tinha uma pergunta que você não tinha que escrever. Era tipo um ditado, aí a professora perguntava quais eram os órgãos do sistema respiratório. Aí você tinha que falar todos. E na ordem, certinho, podia errar um. isso aí. Então, ó, amanhã, gente, a gente vai corrigir a atividade que eu passei para vocês e continuar a matéria, tá? Essa imagem dessa página é mó legal. Aí a gente vai ver alguns vídeos também e continuar a matéria sobre as células, beleza? Tchau. Sim. Então, Beleza. beijos. Até amanhã. Até amanhã. Tchauzinho. Tchau.